CBN, eleições 2026. Eleitor, reta final para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Vamos conversar ao vivo com a Giane Medeiros. Ela é chefe do cartório da primeira zona eleitoral aqui em Vitória. Giane, seja bem-vinda, hein? Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes aí. Estamos aí mais uma vez. É verdade, para alertá-los que o prazo está acabando, né, Giane? Verdade, muito próximo aí, 6 de maio, ou seja, semana que vem já, né, quarta-feira, último dia. E passa muito rápido, né? É importante que o eleitor, então, esteja atento a esse prazo, a essas datas. E o que ele precisa de saber nesse intervalinho aí de menos de 10 dias? Ok. Então, o eleitor, estamos sempre dizendo para o eleitor, né? Aquele que não tem a coleta biométrica ainda, ele precisa realizar essa coleta biométrica por necessidade, enfim, não apenas do eleitoral, mas para diversos órgãos, para abertura de contas, para vestibular, etc. e tal. Eles, né, vários serviços desses necessitam, ultimamente, nos dias atuais, da coleta biométrica. Então é importante que o eleitor, e eles estão utilizando muito a biometria da Justiça Eleitoral. Então é importante que o eleitor que necessita, que ainda não realizou a sua coleta biométrica, que ele procure o cartório eleitoral. Já percebemos que as filas aumentaram consideravelmente, mas ainda temos muitos eleitores ainda aguardando, né? Deixando talvez para o último dia. Então é importante que ele já procure imediatamente. O eleitor que não realizou sua coleta biométrica, o eleitor que deseja transferir de local de votação, que deseja talvez de local dentro do próprio município, ou de município diverso, alterar algum dado, nome de casado para nome de solteiro. Então esses serviços aí, o eleitor ele tem a possibilidade de realizar até o dia 6 de maio e o prazo está bem curtinho já. E quanto mais rápido o eleitor, então, se dirigir a um cartório eleitoral para realizar esse trabalho, é melhor para ele e para o próprio cartório. Agora, é importante também ressaltar que o eleitor que já tem biometria coletada e ele necessita alterar algum dado ou realizar alguma transferência de município, de local de votação, enfim, tendo a coleta biométrica, ele consegue realizar o serviço online, de forma online, né? Acessando ali o site da Justiça Eleitoral. Então, ele não há necessidade, neste caso, do eleitor se dirigir presencialmente a um cartório eleitoral. Ele consegue realizar isso tranquilamente de forma online. Entendido. E vocês vão estender o horário de funcionamento também para atender essa demanda? Sim, neste final de semana, sábado e domingo, né, os cartórios eleitorais estarão abertos de meio-dia às 18 horas. Então, sábado e domingo, dias 2 e 3 de maio. Uhum. E na próxima segunda, 4, 5 e 6, ou seja, segunda, terça e quarta, o horário de atendimento será de 9 às 18 horas. Perfeito. Gente, olha só, a gente está no meio de um feriadinho, né? Na sexta-feira 1º, mas 2 e 3 tem cartório aberto, hein? Isso aí. Giane, é para todos os cartórios ou só esse 1º de Vitória? Não, todos os cartórios eleitorais do estado estarão então funcionando, né? No sábado, no domingo e também nesses horários especiais aí, nos dias 4, 5 e 6 de maio. Uhum. Então, é exatamente para que o eleitor ele já possa, principalmente final de semana, porque às vezes o eleitor trabalha ou estuda, né, durante a semana, então ele tem aí a oportunidade, então, de procurar um cartório no sábado, meio-dia às 18, e ter o seu atendimento aí daquilo que ele precisa, em relação, né, nós dissemos aí de coleta biométrica. Isso. Passado esse prazo, o cadastro fecha. Isso. 6 de maio, o que é possível agora, então, para o eleitor fazer? Até o dia 6 de maio, né? Ok. Até o dia 6 de maio. Fechou o cadastro no dia 7 de maio até o dia 4 de novembro, o cadastro fica fechado. Então, se o eleitor precisar alterar algum dado, coletar uma biometria, não será possível, porque o cadastro está fechado. A única coisa que nesse período o eleitor assim consegue, ele precisa de uma certidão de quitação eleitoral, ele estando quite com a Justiça Eleitoral, isso é normalmente ele consegue essa certidão. Ele precisa quitar um débito de uma eleição ou duas no máximo,
Nesse período também ele quita e fica liquide com a Justiça Eleitoral. Quando o título 3 eleições consecutivas ou mais sem votar, provavelmente esse título, e sem justificar, esse título provavelmente está cancelado, e ele então tem esse prazo agora até 6 de maio para regularizar. De 7 de maio a 4 de novembro, essa regularização não será possível. Por isso também que é importante que o eleitor procure o cartório neste período agora, enquanto ele tem tempo. Perfeito. Tem vários ouvintes aqui me perguntando sobre a sua cidade, se vai funcionar. Eu acho que você já respondeu, né? Que é para todo o estado, essa medida aí de funcionamento especial sábado, domingo e da próxima semana. Isso é geral, é todo o estado do Espírito Santo, todos os cartórios eleitorais, então não estarão abertos nesse horário, né? Já foi designado pelo nosso tribunal, então estarão funcionando normalmente para que esse eleitor tenha a possibilidade de se deslocar até o cartório e regularizar. E lembrando sempre, Fernanda, para eles, facilita muito a vida do eleitor quando ele já tem a biometria, então ele não precisa ir presencialmente ao cartório para alterar um dado, como nós já falamos, ou para trocar o seu local de votação. Somente aquele eleitor que não tem a biometria coletada ainda, aí ele procura o cartório, então, eleitoral, presencialmente. Outra coisa, nós temos atendido eleitores aqui que chegam assim, eu quero ver se está tudo certo com a minha biometria. Aí, às vezes, ele fica até com dúvida se tem ou não essa biometria, e eu particularmente, atendi vários eleitores ontem assim. Quando nós fazíamos a consulta, o eleitor já tinha, então, a sua biometria coletada, estava tudo em dia, já confirmado ali algumas votações nos pleitos aí eleitorais, confirmando com a sua digital. Então, o que nós aconselhamos também para o eleitor? Se ele tem dúvida de biometria coletada, não se recorda se ele fez ou se não fez, acesse também o site da Justiça Eleitoral e ali coloque os seus dados, ou pode também baixar o aplicativo e-Título, que ele consegue também, quando tem o aplicativo, ali já mostra se o eleitor tem a biometria, se ele está em dia com a Justiça Eleitoral. Porque alguns eleitores, eles estão enfrentando fila para somente verificar isso. Então, aqueles que têm essa facilidade aí com as mídias, com a internet, né? Então ele pode fazer isso de forma online também, sem precisar se dirigir ao cartório e enfrentar uma fila neste momento. Então, neste momento, é para os eleitores, então, para aqueles eleitores que necessitam uma coleta biométrica e realizar esses procedimentos aí, os demais procedimentos. Por exemplo, ontem também eu atendi um eleitor que, além da coleta biométrica, ele ia fazer transferência. E realmente, ele foi transferir o título de um município anterior que ele votava para o município de Vitória, que hoje ele mora em Vitória. Então, ele foi fazer a transferência e ali, naquele momento, nós vimos que ele não tinha coleta biométrica. Então, esse procedimento, isso tudo é realizado naquele momento, porque esse eleitor realmente precisava ter procurado o cartório, porque ele não conseguiria, então, fazer a sua transferência de forma online. Perfeito. Estão chegando várias perguntas nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Repórter CBN comigo, Jeane, a gente volta em 1 minuto para respondê-las. Tá joia, tudo bem. Fica na linha. De volta com o nosso CBN Vitória, minha convidada é a Jeane Medeiros, ela é chefe do cartório da primeira zona eleitoral de Vitória. A gente está falando de reta final para você regularizar todas as suas pendências com a Justiça Eleitoral e votar nas eleições de outubro deste ano. A Jeane já falou aqui do funcionamento, inclusive, né, com o atendimento estendido para sábado e domingo agora, para a próxima semana também. Estou de volta contigo, Jeane. Tá joia, Fernanda, estamos por aqui para e respondendo as perguntas aí, né? Isso. E aí você falava dos casos que chegaram ao cartório, né? A Eliane, por exemplo, está dizendo assim, Jeane, a minha biometria funcionou na última eleição. Eu preciso de me preocupar e ir a um cartório de novo? Exatamente. Esse caso dela mesmo aí é um desses casos de pessoas que não precisam se dirigir ao cartório, mas o que ela pode fazer, ela pode baixar o aplicativo e-Título, caso ela não tenha ainda, e ali ela dá uma verificada para ver se há alguma pendência. Mas se ela já coletou a biometria, ela votou na eleição passada e confirmando ali com a sua digital, com certeza esse cadastro dela está regular, está em dia,
não há necessidade de procurar o cartório, que foi exatamente isso que aconteceu ontem. Isso. Alguns eleitores, eles estão ouvindo as propagandas, aí eles têm vindo. E aí você pega o título, já está dizendo ali identificação biométrica, quando você faz a consulta no sistema, tudo regular, biometria coletada, ali, como eu disse, né, já marca para o cartório que aquele eleitor votou confirmando com a sua digital. Então, não havia necessidade do eleitor se deslocar ao cartório. Então, havendo dúvida, dá uma olhadinha ou baixando o aplicativo e-Título, ou olhando também no próprio site ali da Justiça Eleitoral, e aí acessa os seus dados e confirma para ver se tem alguma pendência. Mas nesse caso dessa eleitora aí, sendo só essa situação, essa questão aí, com certeza ela está em dia, está regular, e não há necessidade de ir até um cartório. Outra situação aqui é do John. A filha dele faz faculdade em São Mateus, mas vota na capital Vitória. Ela pode se deslocar a um cartório de São Mateus para fazer a biometria, mas continuar votando em Vitória? Então, olha só, peraí, faz a pergunta novamente, Fernanda. Tá, vou fazer a pergunta aqui rapidamente. Ela estuda em São Mateus, então ela está longe do domicílio eleitoral dela. Certo. E ele está perguntando se ela pode fazer a biometria lá, resolver a biometria lá, mas continuar votando na capital. Não, nesse caso não. Ela tem que procurar o cartório dela, que nesse caso é o cartório de Vitória. Agora, se ela estuda em São Mateus e se no período eleitoral, por exemplo, no dia da votação, se ela estiver em São Mateus, o ideal é que ela fizesse essa transferência para São Mateus, para que ela possa votar normalmente. Mas só para a questão da coleta biométrica agora, se ela ainda não tem, ela tem o título, mas não coletou à época, ela só consegue fazer isso no próprio cartório dela em Vitória. Lá em São Mateus, somente se ela transferir o título para São Mateus. Aí ela consegue fazer, mas fazendo a transferência. O Oliveira, ele trabalha com muitos produtos químicos, ele não tem facilidade para biometria. Como faz aí? Ele pode vir coletar normalmente, porque a coleta biométrica, ela não é só a digital, né? E então seria ali, no caso, a assinatura, a foto e as digitais. Quando o eleitor ele não tem, mas isso de qualquer forma fica registrado no sistema, que aquela digital está danificada, por exemplo, né? Então isso fica registrado e isso não impede que ele tenha como se a sua coleta biométrica realizada. Ela será realizada e da forma como mesmo prejudicada, e aí ela estando prejudicada, fica uma observação em cada uma delas ali. No dia, se na hora de confirmar com a digital, se não conseguir, porque realmente está danificada e não fez a leitura, aí nesse caso o eleitor, mas de qualquer forma ele foi identificado biometricamente e ele, através, né, enfim, da foto e tudo mais, assinatura também que aparece lá no caderno de votação, ele vota normalmente e assina o caderno. Mas ele falou isso que fez não é isso. impedimento para o eleitor. Ele não é impedimento para ele. Ele falou que fez isso, que ele sempre vai com essa expectativa de que volta assinando. Isso aí. O Jorge, o aplicativo é o e-Título? Oi? O aplicativo é o e-Título. Isso, o aplicativo é o e-Título, né? Para que o eleitor possa... qual foi a pergunta dessa, Fernanda? Eu me perdi também dessa aí. Ele está só confirmando o nome do aplicativo. Tá. Obrigada, desculpa. Então, o aplicativo é e-Título. Perfeito. E-Título. O Gerson, quando que a Justiça Eleitoral vai começar a convocar as pessoas que vão trabalhar na eleição deste ano? Essas convocações, elas acontecem, o cadastro fecha, a gente começa a trabalhar, então, internamente aqui, mas publicações de editais e cartas convocatórias, isso é a partir de julho. A Érica pergunta... Oi, desculpa, você não tinha terminado, né, Jane? Não, tem problema não. Inclusive tem muitos eleitores, aí o eleitor quer saber, ele tem essa dúvida, mas eu já posso me inscrever para trabalhar nas eleições? Pode, né? Ele também, isso ele é feito também através do site, ele entra também e solicita essa, né, para trabalhar, como se cadastra como um mesário voluntário. Nós vamos recebendo isso vai sendo recebido, essas informações,
e elas vão sendo recebidas e vão ficando ali num cadastro ali do nosso sistema. E aí, a partir daquele período ali que começamos, então, as convocações, aí expedimos as cartas, e essas cartas, atualmente, elas vão por e-mail. Então, é importante também que quando o eleitor, nesse momento, que ele for fazer a sua inscrição ali para trabalhar nas eleições, que ele coloque um e-mail, confira se está certinho, um e-mail válido, o seu telefone de contato também, porque o cartório eleitoral, ele vai, então, procurar ter esse contato de confirmação de recebimento da convocação por e-mail e, às vezes, por uma ligação de celular, uma ligação telefônica. A Érica nos pergunta aqui como é que funciona o voto em trânsito. O voto em trânsito. Então, neste ano, que é ano de eleições gerais, então o eleitor que estiver fora do seu domicílio, ele já sabe, por exemplo, na eleição que ele estará em viagem, alguma coisa nesse sentido. Ainda, isso é lá em agosto, tem um período, eu não lembro agora exatamente a data, eu teria que olhar ali na resolução, mas a partir de agosto, existe um período que o eleitor, então, ele pode se cadastrar ou solicitar, né, ou requerer esse voto em trânsito. Então, ele vota para presidente, né, ele previamente, fazendo isso ou de forma online ou presencialmente num cartório, para solicitando esse voto em trânsito, ele consegue votar normalmente para presidente. Mas esse período ainda não é agora, é lá em agosto, só não me recordo efetivamente a data, mas eu preciso olhar, mas o período é mais à frente. O Lenaldo, ele está nos Estados Unidos, ele pergunta se ele estando lá, ele pode votar para presidente. Se ele consegue votar para presidente. Se ele tiver, por exemplo, transferido o seu título, os eleitores que se encontram no exterior, eles podem fazer a transferência do título eleitoral, né, para o exterior. E aí, nesse caso, ele consegue votar para presidente. Agora, o eleitor que está no exterior e o título permanece aqui, neste caso, ele só vai justificar o voto. Então, não vota, claro, né? Justifica. Pode ser pelo aplicativo e-título no próprio dia da eleição, através do aplicativo, ou posteriormente também ele pode fazer isso de forma também através do site da Justiça Eleitoral. Giane, fechando aqui, só reforçando, o funcionamento de vocês sábado e domingo, de 12 às? 18. Perfeito. E na próxima semana? 9 às 18. É isso. Bom 4, trabalho, 5 e hein? 6. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Bom trabalho para vocês também.